Olha, essa situação do ataque em Tel Aviv precisa ser remarcada porque tem um símbolo muito importante. Hoje também aconteceram ataques no Mar Vermelho, mais uma vez por parte dos Houthis do Iêmen, e os Estados Unidos desfechou um ataque com seus helicópteros contra embarcações dos Houthis. Pelo menos 10 pessoas teriam morrido. Isso gerou uma comoção, uma mobilização dentro do Iêmen e promessas de fortes represálias em relação ao contexto que se aproxima de um choque frontal aí entre as tropas dos Estados Unidos, também britânicas, que estão ali estacionadas no Mar Vermelho, e os grupos Houthis. Há uma informação também que embarcações iranianas, uma flotilha iraniana, estaria próxima destas embarcações dos Estados Unidos. Também situação muito tensa no Mar Vermelho. Hoje aconteceram alguns fatos que merecem, serão remarcados e merecem nota de esclarecimento aqui da nossa parte. Em diversas localidades no Oriente Médio, no Líbano, na Síria, e isso é o que é conhecido, tá, gente? Porque há muito rumor também em relação a operações encobertas. Mas tanto no Líbano como na Síria, Israel segue alvejando iranianos de alta patente, iranianos ligados à Guarda Revolucionária, ao movimento Pasdaran, ligados ao governo de Teherã, elos de ligação entre Teherã e Damasco, entre Teherã e o Hezbollah, estão sendo atacados de maneira permanente por forças israelenses, tanto no Líbano como na Síria, autoridades, representantes militares dos iranianos. Esta é uma realidade. Da mesma forma, estão escalando as represálias, seja do Hezbollah, sejam represálias que partem das regiões da Síria, ali na província de Quneitra, que são contíguas ao Golã sírio ocupado por Israel. As represálias com lançamento de drones, com lançamento de mísseis também estão acontecendo de maneira cada vez mais constante. Hoje nós tivemos, dentre outras informações sensíveis sobre essa fronteira, o fato que Israel estaria, segundo o Canal 12 de Israel, deslocando tanques para a região contígua à província de Quneitra, ou seja, no Golã ocupado por Israel, Israel estaria deslocando tanques para as proximidades do território sírio, na região de Quneitra, aonde existem ativos do Hezbollah, mas também estão estacionadas tropas do exército árabe sírio. Então as tropas vão se aproximando perigosamente. Um outro rumor que funcionou muito durante a tarde de hoje, por mídias iranianas, por televisões árabes, foi o dado que as forças de mísseis iranianas estariam em alta prontidão de combate em função de possíveis ameaças diretas aí ao próprio território iraniano. E eu vou contar um pouco mais para vocês o porquê dessas especulações. Hoje, o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha procurou o ministro de Relações Exteriores do Irã, o senhor Abdollahian, e muito provavelmente, esse conteúdo dessa conversa não foi revelado, mas muito provavelmente os britânicos entregaram alguma mensagem de Israel para o Irã. Especula-se que possa ter relação com a questão do deslocamento que Israel pretende que o grupo Hezbollah faça em direção ao norte do Rio Litani, no Líbano, evocando a resolução, se não me falha a memória, 1701, que pôs termo à guerra de 2006. Interessante notar, sempre importante remarcar, que Israel, apesar de não cumprir resoluções das Nações Unidas, quando essas resoluções, Gesamari, um abraço, boa noite, Kenny, um abraço, boa noite, dizem respeito a situações nas quais Israel estaria sendo chamado a cumprir com suas responsabilidades pela organização multilateral, mas no caso do Hezbollah, me parece que Israel insiste que as resoluções de 2006 falam na necessidade das tropas do Hezbollah estarem ao norte do Litani. Especula-se que a conversa que o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha teve com o senhor Abdollahian, ministro de Relações Exteriores do Irã, homólogo do britânico, diria respeito a alguma mensagem de Israel nesse sentido. O Canal 12 de Israel diz que no máximo em 2 semanas, se não houver esse deslocamento, que Israel estaria propenso a atacar com toda a força possível o Hezbollah no sul do Líbano e, eventualmente, cumprir com as ameaças que fez em relação às lideranças do Hezbollah, às lideranças da Síria, porque Israel entende que a liderança síria seja, de alguma forma, também responsável pela presença
do Hezbollah na sua fronteira norte, em função dos trânsitos de armamentos que os iranianos fazem utilizando o território sírio. E vocês sabem que o Hezbollah sempre esteve muito presente, dando apoio na guerra que visava, não é, derrubar o presidente Assad ao lado do governo sírio. O governo sírio, por sua vez, estão montando quebra-cabeça, pessoal, para que vocês não tenham dificuldade, anotem, montem o quebra-cabeça, deixem as pecinhas separadas. Hoje o governo sírio autorizou o seu exército, o exército árabe sírio, a atacar com muita força na província noroeste de Idlib, dentro da Síria, os grupos pró-Turquia. Então eu agora há pouco estava testemunhando também, subi imagens nesse sentido no nosso canal no Telegram, imagens de lançamentos de artilharia combinados com a aviação do exército sírio, da Força Aérea Síria, contra posições dos terroristas pró-Turquia, que de alguma forma tem geralmente um aspecto de sincronicidade. Os ataques desses terroristas pró-Turquia na região de Idlib, no noroeste da Síria, os ataques que partem muitas vezes da aviação israelense no sul, contra o subúrbio sul de Damasco, em Sayed Zainab, onde estão os iranianos, muitas vezes eles acontecem de forma quase que coordenada. Então, Israel está atacando duramente iranianos dentro da Síria e dentro do Líbano, mas o governo sírio responde muitas vezes atacando essa estrutura que visa fragilizar o governo do Assad e que tem o seu ninho ali na região de Idlib. Então, existe muita coisa que nós conseguimos observar, não é, em relação a esse acirramento da guerra por procuração, muitas vezes, entre Israel e Irã, e os próprios ataques que os Estados Unidos desfecham, não apenas contra os Houthis hoje no Mar Vermelho, matando 10 pessoas, segundo fontes dos Estados Unidos e confirmadas, de certa forma, pelos Houthis, né, esses ataques, existem até algumas imagens sendo veiculadas, mas vocês percebam que os Estados Unidos também atacaram inúmeras vezes no Iraque e na Síria, nos últimos dias, grupos pró-iranianos. Tudo indica que essa situação realmente, Arthur Dias, vai se agravar. Tudo indica que essa situação vai se agravar em razão de algumas questões que não podem ser resolvidas de maneira muito fácil. Uma delas é a questão desta demanda para que o Hezbollah recue ao norte do Litânia. O Hezbollah não vai fazer isso voluntariamente. O exército libanês não tem condições, mesmo que quisesse, de fazer cumprir essa situação, essa demanda. O exército israelense, para fazer cumprir, vai correr o risco de expor o território israelense a uma saraivada de mísseis, cuja acurácia, o poder de destruição é muito maior do que todos os lançamentos de foguetes artesanais e outros tipos de foguetes, alguns até mísseis mais sofisticados que o Hamas e o Jihad fizeram da faixa de Gaza, ou fazem da faixa de Gaza, e é uma janela para que as coisas cheguem efetivamente ao Irã. Paralelamente, você ouve também notícias que, mais insistentemente, falam que os iranianos estão passando, nesse momento, a enriquecer urânio a um percentual mais próximo da capacidade necessária, do enriquecimento necessário para a produção de artefatos nucleares. A gente não sabe, de certa forma, existe uma fatwa, um decreto religioso do Ayatollah Khamenei que proíbe a construção desses armamentos. A gente não sabe se isso pode ou não ser revertido, mas já é mais um tema que, de certa forma, concorre para essa perspectiva de agravamento.